Ele tinha uma crença limitante que estava a nível subconsciente e essa crença limitante impedia ele de se relacionar, criar networking com pessoas de alto poder aquisitivo. Logo, ele impedia-se de ser favorecido nessas relações, que os seus serviços fossem melhor remunerados, porque essas pessoas com alto poder aquisitivo poderiam pagar o valor justo, né, dos seus serviços e também fazer as indicações para pessoas com alto poder aquisitivo que essas pessoas têm dentro da sua rede de networking. Então, quando ele chega para a sessão trazendo alguns questionamentos, né, sobre a dificuldade de prosperar, a dificuldade de administrar, né, o dinheiro que está entrando através, né, dos seus serviços, ele tinha uma questão que é com relação a se relacionar com pessoas com alto poder aquisitivo, que é o seu cliente. E quando eu questiono por quê, a resposta ela não vem clara. Simplesmente, eu não sei. E aí eu digo, né? Sim, você sabe. Não, eu não sei. Você sabe. Pode não estar tão claro do porquê você se sente incomodado de estar em um mesmo ambiente que essa pessoa ou, né, de manter um contato ali. E a resposta não vinha com muita clareza. Então, comecei o processo, né, de criar as perguntas para que ele pudesse usar do recurso da linguagem e, através disso, eu consegui identificar qual era a crença limitante que estava predominando e que impedia ele de se favorecer, né, dessa relação com esse cliente de alto potencial. Ele, depois das perguntas que eu realizei, ele conseguiu exemplificar da seguinte maneira: eu sinto incômodo de lidar com essa pessoa da mesma maneira como se eu estivesse indo a um determinado lugar e fazendo negócios com pessoas duvidosas. Aí ele mencionou traficante. Então veja, como ele pode se favorecer de boas indicações dessa pessoa que tem uma rede de networking grande e também receber o justo que essa pessoa pode pagar pelos seus serviços, se dentro do seu subconsciente tem uma crença que gera um bloqueio que faz ele sentir como se o dinheiro dessa pessoa e de outras pessoas fosse sujo. Porque quando ele começa a exemplificar o que ele sente quando ele tem contato com essa pessoa, ele disse que essa pessoa convida ele para ir a um determinado lugar, que é uma loja, onde muitas pessoas, né, assim como essa, que tem um alto poder aquisitivo, frequentam, e ele se sente muito mal de estar naquele ambiente, de chegar ali, realizar o seu trabalho, de interagir com as pessoas. E ele não entendia o porquê. E quando ele encontrava com essa pessoa em outros ambientes, que não fosse para falar de trabalho, ele também se sentia mal na presença dessa pessoa, não conseguia conversar. E aí, quando
essa crença limitante ela foi escancarada, né? Ela saiu ali do subconsciente, veio para o consciente para que ele compreendesse que o desconforto é pelo fato dele enxergar que ter muito dinheiro, mais do que ele almeja ter, que no caso é a quantidade de dinheiro que essa pessoa que tem um alto poder aquisitivo tem, é como se fosse um dinheiro errado. E daí vem a dificuldade de prosperar, a dificuldade de se realizar através, né, dos seus empreendimentos, de lidar com um volume alto de serviços, porque aí justamente quando ele começou a observar e exemplificar, ele disse, agora que está tendo solicitações para os serviços, me geram uma irritabilidade. Porque justamente se ele começar a fazer um alto volume de dinheiro para além daquilo que ele estava acostumado a fazer, que é o que a crença limitante dele permitia, vai gerar desconforto. Então, depois que nós fizemos a sessão, ele relatou o seguinte: foi interessante porque depois da sessão tivemos uma festa e na festa uma das pessoas que eu passei a maior parte do tempo conversando foi justamente o fulano, que antes ele não conseguia ter uma aproximação ali, né, muito longa, interagir, e ele não entendia o porquê. Toda crença, ela vai influenciar o nosso jeito de pensar, de agir, de sentir. Se nós estamos falando de uma crença limitante, ela vai causar essas influências. Então, aquilo que eu acredito, que eu deduzo conscientemente, pode não ser real. Como no caso dele, ele deduzia que a dificuldade de interagir com essa pessoa vinha de outro lugar, de outras questões, mas na realidade vinha dessa crença predominante no seu subconsciente que dificultava a sua relação com o dinheiro. Então, o desconforto de estar naquela loja aonde, né, ele poderia ali potencializar a rede de networking dele, os negócios, também vinha dessa crença limitante, predominante no seu subconsciente. Observar os nossos programas mentais transforma o nosso jeito de pensar, de agir, de sentir. E as pessoas que mais sofrem com programas mentais que criam bloqueios, limitam, são pessoas que cresceram em ambientes disfuncionais. Então vamos observar os programas que ali foram tocados para relacionamentos, para finanças, para o desenvolvimento, para, né, a autoestima. Observando isso, a gente vê que as pessoas que cresceram nesses ambientes, que foram expostas, né, que não foram apoiadas, que não foram validadas, então são as pessoas que mais vão enfrentar dificuldades através das influências dos seus programas mentais, que criam crenças limitantes, que estão ali enraizadas nos seus subconscientes e que vêm, né, desse sistema familiar, né, uma herança do seu sistema familiar. Obviamente, as pessoas que cresceram em ambientes mais funcionais, que tiveram ali, né, a construção de crenças mais fortalecedoras do que, né, limitantes, elas não enfrentam tantas questões, tantos bloqueios como essas pessoas que cresceram em ambientes disfuncionais.